Olá, aluno! Meu nome é Karina Fraga. Vamos trabalhar hoje a unidade 2 da disciplina de Bioestatística. Nessa unidade, nós vamos falar dos seguintes conteúdos. Primeiro, nós vamos discutir a questão da distribuição dos seus dados. Então, se ela tem uma distribuição uniforme ou não uniforme, que daí nós vamos atribuir os conceitos de normalidade de distribuição de dado e não normalidade. E, posteriormente a essa discussão, nós vamos falar dos testes específicos a serem aplicados em um conjunto de dados. Vamos começar falando do teste T para uma amostra, depois falaremos do teste T pareado, teste T para amostras independentes, o teste de análise de variância, também chamado de teste de ANOVA, teste de Friedman, teste de correlação e teste de regressão linear. O primeiro dos nossos conteúdos, que tem relação com a normalidade de distribuição dos dados, ela é uma discussão que é importante para determinar qual o teste que posteriormente será aplicado. Então, vamos começar com essa discussão falando sobre os conceitos dessa distribuição normal, também conhecido como curva de Gauss. Bom, a distribuição normal é uma distribuição característica de alguns fenômenos biológicos, de algumas variáveis biológicas. Não significa que todas terão uma distribuição normal, mas algumas podem apresentar esse tipo de distribuição, e é exatamente isso que nós vamos avaliar. Essa distribuição dita normal, é importante que se diga até na nossa área da educação física, que tem uma relação com a área da saúde, que isso não é uma distribuição ligada a saudável ou não saudável. Não significa que o normal é o saudável e o não normal é o não saudável. Tem relação com o tipo de distribuição que o seu dado apresenta. Bom, aí nós temos como característica dessa distribuição normal uma tendência de centralidade dos valores. É possível observar naquelas 4 curvas lá do gráfico apresentado no slide que todos os valores apresentam uma distribuição mais centralizada, enquanto que existem poucos valores com uma incidência mais baixa e poucos valores com uma incidência mais alta. Então, os valores apresentam uma distribuição mais centralizada em relação àquele gráfico. E essa é a primeira característica aí importante. Como que eu vou avaliar essa característica? Que tipo de representação gráfica eu preciso para essa avaliação? Nós conversamos lá no módulo 1 sobre gráficos do tipo histograma. Esse tipo de gráfico, tenho certeza que você lembra lá daquele módulo, é um gráfico que te possibilita uma informação importante no eixo X e importante também no eixo Y. No eixo Y, ele te dá uma relação daquela variável. No caso desse gráfico aqui, nós temos no eixo Y os dados de frequência de ocorrência. E no eixo X, o tipo de informação que eu tenho importante é a distribuição daqueles dados. E essa é uma variável importante na avaliação da normalidade. Então, neste exemplo aqui, nós temos lá, qual a probabilidade de uma pessoa apresentar um valor de hemoglobina entre 14,5 e 15,5. Então, esse 14,5 e 15,5 é uma informação no eixo X, é uma informação da distribuição daquele dado. E aí eu tenho lá, entre 14,5 e 15,5, o valor de 15. Quando eu olho lá para o meu valor de 15, eu tenho uma frequência de ocorrência ali em torno de 0,24. Se eu chamar 1 de 100%, eu vou dizer então que a minha frequência de ocorrência é de 24%. Deu para entender mais ou menos essas relações? E isso é importante quando a gente discute, então, a questão da distribuição dos dados. Vamos entender um pouquinho de forma mais clara, falando ainda da questão dessa normalidade. Vamos olhar uma curva semelhante a essa, onde nós temos também a distribuição das frequências no eixo X, e eu tenho aí, olhando para aquela curva, uma distribuição mais central. Então, essa é uma curva que apresenta uma característica perfeita de simetria. O que significa essa simetria avaliada? Se eu for para esse valor médio, que é na posição central, então a minha média é representada na posição central, olhando tanto para a direita quanto para a esquerda, eu tenho uma simetria. Os dois lados, eles devem ser muito semelhantes ou até mesmo idênticos. E aí essa curva, ela vai apresentar um formato característico de sino, que é mais uma característica importante da curva normal.
Se eu tenho uma curva perfeitamente simétrica, nós discutimos também lá no módulo 1 que os valores de média, moda e mediana, esses valores vão coincidir. Então, é o mesmo valor numa posição central da sua curva. A média e o desvio padrão são bons valores representativos dos seus dados no caso de uma normalidade avaliada. Então, se você avaliou a simetria dos seus dados e identificou que esses dados são normais, você pode utilizar a média e o desvio padrão como representativo daquele grupo de dados que você avaliou, como representativo da amostra. Lembrando lá, o conceito de desvio padrão está sempre relacionado ao seu valor de média. O que é um desvio padrão? É um valor para cima ou para baixo da média em relação à variabilidade que você tem desse valor referencial, no caso, a média. Então, esses valores podem ser utilizados se você avaliou lá a normalidade de distribuição do seu conjunto de valores. Nós temos aqui um exemplo de como esse desvio padrão ele é aplicado em relação à curva de Gauss. Então, nós temos ali uma curva de Gauss que identifica uma simetria dos valores, então uma simetria perfeita. Você tem a média lá no pico, né? Então você tem a média na posição central. Abaixo dessa curva você tem todos os dados que você avaliou, então 100% dos seus casos. Se você olhar lá nessa curva, você tem dois pontos importantes de inflexão, que são aqueles decaimentos. Então você identifica o ponto 1 de inflexão, ou o ponto mais para o negativo, e o ponto 2 de inflexão, ou ponto mais de positivo, como os desvios padrões em torno dessa média. Então, você tem lá o valor da média central, menos o desvio padrão, o valor da média central, mais o desvio padrão. E esse ponto, essa região que está ali marcada, representa em torno de 68% dos valores que você tem. Então, a média e o desvio padrão vão representar sempre a maioria dos seus dados. Se você somar 2 ou 3 desvios padrões à sua média, você vai ter quase que a totalidade dos dados que você avaliou. Observa aqui neste outro gráfico. Então, se você tem lá um desvio padrão, você tem 68,27% dos seus dados. Se agora você somar apenas 2 desvios padrões em relação a essa média, você vai ter 95,45% dos seus dados. Se você fizer 3 desvios padrões, somados ou diminuídos, você tem 99%, quase que 100%, 99,73% dos seus dados. É quase 100% dos casos que você avaliou. Então, isso é importantíssimo. O valor de média e desvio padrão, quando você tem uma curva de distribuição normal, ele representa aquela amostra que você está aí estudando. A distribuição normal, é importante que se diga, essa curva de Gauss é uma curva teórica. Então, você tem um conjunto de dados e você vai avaliar esse conjunto de dados em relação a essa curva teórica. E ver se esse conjunto de dados que você tem, ele possui característica de simetria próxima a essa curva. Não significa que você tem que encontrar a simetria. Não é aquela história assim, você não encontrou a simetria, você perdeu os seus dados. Não, o que isso vai te indicar? Se você encontrar os seus dados próximos à curva de Gauss, você vai usar um procedimento estatístico. Você não encontrou próximo, você vai fazer outras opções. Então, é um referencial para que procedimento estatístico você vai necessitar utilizar. Então, lembrando sempre, você no seu conjunto de dados não vai encontrar, muito provavelmente, uma simetria perfeita. É o quanto que os seus dados são próximos a essa simetria. Nós temos aqui 3 exemplos de curva em que a distribuição é normal. E quando a distribuição é normal, nós recomendamos a utilização de testes do tipo paramétricos. Então, dado de distribuição normal, testes posteriormente estatísticos paramétricos. Essas 3 curvas, elas têm simetrias perfeitas, mas elas têm ali características distintas. Nós temos ali diferentes curtoses. O que é o termo curtose? Curtose é o achatamento de uma curva normal. Então, no caso lá de uma curva platicúrtica, essa curva é mais achatada. A leptocúrtica é uma curva mais alongada. E a mesocúrtica é uma curva normal mais tradicional. Então, em relação à curtose. Eu posso ter também curvas com uma distribuição assimétrica. Então, ela não se encaixa dentro desse padrão
da curva de Gauss. Então, eu posso ter uma curva lá em A de assimetria positiva ou à esquerda, então os valores eles têm uma distribuição deslocada mais à esquerda, ou posso ter uma curva de assimetria negativa ou à direita. Então, os meus valores todos se deslocaram mais para a direita. Então, dificilmente você vai ter uma curva normal perfeita. E aí você precisa identificar se tem mais características assimétricas para a direita ou para a esquerda. Nós temos aqui exatamente um exemplo daquilo que a gente está discutindo, né? Então, você tem uma distribuição de dados lá, e aí você tem uma curva normal que você vai olhar se vai encaixar ou não naqueles seus dados. Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma distribuição assimétrica. Por quê? Porque nós temos grandes valores dos seus dados deslocados mais para a esquerda. Então, esse tipo de distribuição, esse conjunto de dados, ele pode ser classificado como não normal. Por quê? Porque não se encaixa dentro do padrão de normalidade. Qual é o padrão de normalidade aqui? É aquele gráfico representado ali por uma linha. Ele teria que se encaixar muito próximo daquele padrão. Então, para realizar os testes, a partir dos testes de normalidade, é verificado, então, a simetria de uma curva e a curtose dessa curva. E aí a gente tem diversos pacotes estatísticos, diversos procedimentos que são utilizados para avaliação dessa normalidade. Se você tiver menos que 50 dados, então você tem um número de amostras menor que 50, você vai utilizar um teste chamado Shapiro-Wilk. Se você tem um N maior que 50, então você tem mais de 50 amostras, você vai usar um teste chamado Kolmogorov-Smirnov. Então, isso depende do número de amostras que você tem lá. Esses testes, eles vão testar a normalidade, eles vão avaliar a normalidade por meio de um nível de significância, que geralmente na área de educação física é de 5%. Então, a gente chama isso de P. P menor que 0,05. 0,05. Então, se você encontrar um P maior que 0,05, significa que o dado é normal. Se o P for menor que 0,05, você tem um dado não normal. Então, a normalidade é avaliada por esse padrão aí de significância. Vamos ver esses conceitos agora por meio de uma interatividade. Então, eu vou ler com você aqui, são exemplos de curvas normais. Eu tenho letra A, B, C e D. São 4 curvas que você vai avaliar lá a normalidade. Então, a alternativa A, B, C e D, em relação às curvas. A B, apenas a C. Alternativa C, apenas a A e a C. Alternativa D, A, B e C. Alternativa E, apenas a curva D. Vou te dar um tempo para você resolver essa questão e voltamos a seguir com a resposta.